Me vendo também? Perfeito, perfeito. Bom, então vamos lá. Gente, é o seguinte, muito obrigada por estarem aqui. Nós temos uma aniversariante hoje, a doutora Cíntia Pontes. Cíntia, agora oficialmente, parabéns de todos nós aqui para você. Que você tenha muita saúde, paz e Obrigada. alegria. Estou muito feliz e Amiga, honrada de você vocês ama. estarem aqui. Muito obrigada, principalmente, né, no dia do aniversário. Parabéns de novo. Bom, Obrigada a você. então vamos lá, gente. Eu preparei esse conteúdo aqui com muito carinho para vocês. Vocês sabem que eu trabalho com a Alemanha, né, com a Mercedes, e todo ano a gente faz essa etapa do planejamento. E a parte de aquisição de clientes é uma parte que eu trago da minha experiência aqui no Brasil mesmo, como consultora de clínicas, de empresas, né? A última agora que eu estou prestando uma consultoria numa loja grande de imóveis daqui. E eu percebo que a questão da aquisição de clientes é um tema aqui no Brasil que a gente às vezes poderia, com um pouquinho mais de facilidade e mais leveza, tratar isso também, tá? Então, esse conteúdo aqui é no sentido da gente conseguir planejar o nosso ano e terminar o ano de 2026 com aquela sensação assim: eu fiz o que eu podia, eu tive um método, eu não improvisei, eu assumi o protagonismo. É isso que eu quero atingir com esse conteúdo, tá? Para vocês, com muito carinho, do meu coração para o coração de vocês. Então vamos lá. Essa aula não é uma aula de motivação, é uma aula de estratégia mesmo, que a gente vai ver as melhores práticas das empresas grandes, tá? Então, qual que é o problema que a gente tem quando a gente improvisa demais? A gente tem resultados inconsistentes, a gente não tem uma receita previsível, a gente tem muito desgaste de nós mesmos e da equipe, né? E a gente tem uma dificuldade de escalar os nossos resultados, porque a gente não tem um método, uma estrutura clara, né? Então, a partir do momento que a gente consegue implementar uma metodologia, um passo a passo, a gente consegue colocar todo mundo na mesma página, os nossos vendedores, nossas secretárias, nossos colaboradores, e aí a gente consegue que todo mundo atinja os mesmos resultados. É claro que sempre tem um fator ali que depende da personalidade da pessoa, da energia dela, mas isso a gente não consegue controlar. Então, é aquela história, vamos atacar o que a gente controla, e o que a gente controla é dar um passo a passo ali para todo mundo seguir, tá? E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, quando a gente planeja, mas também não executa, a gente não gera resultado. O que que eu vejo? Muitas empresas por aí. Ela até tem uma fase de planejamento ali, um mês, as primeiras semanas ali de janeiro, mas aquilo fica engavetado. E aí entra naquele apagar incêndio, naquele negócio, naquela roda, né, do rato que a gente entra e a gente sai da parte estratégica e entra no operacional e é engolido por aquilo. O que que acontece? Todas as vezes, assim, eu sempre falo isso, gente, e o Flávio Augusto também fala, o Caio Carneiro fala, não sou só eu que falo. Não dá para a gente sair totalmente do operacional, né? Então, eu trabalho, minha equipe é espalhada pelo mundo inteiro, mas eu também testo o sistema, eu também desço no operacional para poder conseguir trazer todo mundo junto comigo. Então, quando a gente fala de sair do operacional e ficar no estratégico, não é 100%, tá? A gente precisa, sim, às vezes, olhar mais de longe e ver a situação como um todo, mas a gente sempre precisa estar ali na operação também puxando todo mundo. Então, a gente precisa ficar bilíngue, trilingue ali no operacional, tático e estratégico. Mas o planejamento ajuda a gente, inclusive, nisso. Porque se eu tiver uma estrutura, eu consigo falar assim: olha, 2 vezes na semana eu vou parar 1 hora para pensar na minha estratégia, na minha parte, né, de planejamento. E aí o resto da semana eu vou ter uma tarde para olhar para captação de clientes. Eu vou fazer com que os meus colaboradores prospectem todo dia. Então, tudo isso a gente consegue fazer se a gente planeja, né? Uma coisa que é muito importante, gente, é que é o seguinte: os líderes e empresários, e nós todos,
A gente não tem falta de capacidade, a gente tem muita informação, a gente tem, assim, um bombardeio de estímulos todo dia, rios, informações pela internet. A gente sabe de um monte de coisa, mas o que falta para a gente é uma estrutura mesmo, né? Então, quando a gente passa para o consciente, que a gente tem um método e um passo a passo, a nossa vida fica mais leve e mais feliz, né? Que é a promessa do Mental X. Então, quando a gente consegue ter essa clareza, a nossa vida muda, os nossos relacionamentos mudam, a gente fica menos estressado, a gente fica se sentindo mais no protagonismo mesmo, no controle da nossa vida, e não deixando a vida levar. O que que acontece aqui? É muito importante, vocês estão vendo esses gráficos aqui e tal, tudo isso a gente pode fazer, mas é muito importante, é crucial que a gente separe a nossa vida financeira da empresa e a nossa vida financeira pessoal. Eu vou em empresas, né, e empresas menores às vezes, e eu vejo, parece básico. Vocês vão falar, nossa, Selma, mas você está falando isso. Tem muita gente que trabalha assim, misturando CPF com CNPJ. E isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente ainda não faz, tá? Porque quando eu tenho a pessoa física separada da pessoa jurídica, aí eu consigo olhar, olha, a minha pessoa jurídica, ela tá me dando tanto, eu preciso vender tanto para conseguir pagar as minhas contas. Eu tenho um custo fixo de tanto, né? Então, isso tudo vai ficar mais claro conforme a gente for caminhando aqui. Mas para nossas finanças pessoais, a gente também precisa disso. A gente também precisa de uma planilha de custo fixo para a gente ver quanto que tem que ser, né, nosso prolabore ali, no mínimo, né, para a gente conseguir viver bem. Então, o planejamento estratégico, ele é um sistema de decisões que a gente vai de acordo com as nossas prioridades, a gente vai decidir onde a gente vai investir. E a gente precisa imprimir um ritmo de execução, tá? Então, não adianta nada a gente ter mapeado tudo isso daí e a gente não ter um ritmo de execução, ok? Agora, o que não é o planejamento estratégico? Não adianta a gente ter uma ilusão de que a gente vai planejar e que aquilo vai ser perfeito. Eu sempre falo, o perfeito não é desse mundo, a gente não vai atingir isso. Mas só que sem planejar, a gente fica à mercê dos acontecimentos. Então, planejar não é a previsão perfeita, as coisas mudam e a gente tem que sim que se adaptar, tá? Não é burocracia, porque quando eu tenho um planejamento, eu posso sentar a cada 3 meses com a minha equipe e falar assim, gente, o que que a gente aprendeu até aqui? O que que deu certo? O que que a gente tem que ajustar? Né? Qual foi a nossa maior, o nosso maior achievement, o nosso maior ponto forte? O que que deu tão certo que a gente quer levar para sempre? O que que deu errado que a gente quer reorganizar, né? E aí, se a gente transforma isso numa burocracia, ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta. A gente já tem muita coisa para fazer, né? Então, o planejamento tem que ser para facilitar e não para atrapalhar. E não é garantia, lógico, porque mas assim, é muito mais provável que eu planeje meu dia e que eu tenha um dia que vai me trazer resultado do que eu não planeje, certo? Porque eu lembro quando eu trabalhava na Clara em São Paulo, às vezes eu ia no carro, eu demorava 1 hora e meia para chegar. E eu ia no carro pensando, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Eu chegava lá, era tudo diferente, completamente diferente. Por quê? Porque eu não sabia fazer isso daqui, tá? Não sabia falar não, não sabia priorizar direito. Então, minha vida era uma loucura, até que eu adoeci, né? Vocês sabem disso. Até que eu precisei aprender a lidar com tudo isso daqui. E também não é rigidez, né? A estratégia precisa de flexibilidade. A gente precisa entender que o cenário existe um leque de coisas que a gente não controla, mas a gente tem que trabalhar no leque de coisas que a gente controla e influencia, tá? Até aqui tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta? Posso continuar? Beleza?
Então vamos lá. Bom, aqui a gente já acabou de falar. Por que que a maioria dos planos ele não tem sucesso? Por que que ele falha? Porque as pessoas empolgam na hora de planejar. Eu já vi isso acontecer várias vezes, inclusive em empresa grande também. Uma complexidade muito grande, ninguém entende o planejamento, aí ninguém vai executar mesmo, tá? Então tem que ser uma coisa simples. Vamos lá. Eu tenho na minha empresa, na minha clínica, no meu consultório, ou no meu, na empresa que eu trabalho, eu tenho lá tantos mil reais de custo fixo. Quanto eu preciso vender para cobrir isso? Quanto eu vendi o ano passado em média, mês a mês? Gente, é muito legal comparar mês com mês. Por exemplo, janeiro do ano passado, quanto eu vendi? Quantos clientes eu tive? Quantos pacientes? Quantos eu estou tendo esse ano? Eu estou crescendo ou eu estou encolhendo? Que eu posso fazer para trazer mais pacientes para cá? A gente vai ver na aquisição de clientes, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou planejar é olhar para o passado. Apesar disso não ser intuitivo, a gente precisa aprender com o passado. Então, olhar para o ano de 2025, mês a mês, ver quanto foi meu custo, quanto foi minha receita, quanto eu te consegui ter de lucro, o que que eu poderia ter feito, talvez, ali para melhorar, né? E aí eu planejo 2026 com um crescimento, e aí eu vou mapear as ações para que esse crescimento se torne realidade, tá? Agora, quando eu vou fazer esse mapeamento do crescimento, eu não posso ter a desconexão da realidade. Eu não posso falar, eu vou crescer 100% todo mês. Ninguém vai. Nem eu, nem você, nem ninguém, né? Então, a gente precisa ter metas que são realistas. E lá no Mental X a gente fala, né? A meta é SMART, que é específica, temporal e tal. Então, quando a gente vai descer no planejamento, descer no detalhe, a gente precisa ter essa clareza. E a falta de revisão. Eu preciso sempre revisar, para eu não ficar com aquilo engavetado, né? Então, o que acontece muito também é que as pessoas planejam e aí chegam lá em julho e falam assim: nossa, mas eu não cresci nem a metade do que eu planejei. Por quê? Porque eu não revisei, eu não olhei. Olha, para eu crescer tantos por cento esse mês, eu preciso vender tantos por cento a mais por semana, né? Então, essa semana eu vendi? Não, eu não vendi. Então, a semana que vem eu preciso vender o da semana passada e o dessa, né? Senão eu não vou crescer. E aí eu vou ajustando as metas também. Se eu falo assim, não, tá muito difícil, eu não tô conseguindo dar conta, beleza, diminui um pouquinho. Mas um pouquinho que a gente crescer já é melhor do que ficar estagnado. Que o problema, gente, é que a estabilidade, ela não é da realidade, né? Ou a gente está crescendo ou a gente está encolhendo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mesmo que o teu faturamento esteja igual, janeiro desse ano e janeiro do ano passado, o valor do dinheiro não é mais o mesmo, né? Então, a gente precisa crescer pelo menos para a gente se manter no mesmo tamanho, né? Para a gente não ter essa discrepância aí no final, tá? Então, o que que a gente falou aqui? A gente precisa de clareza, estratégia simples e ritmo de execução. Então, eu tenho que entrar numa rotina ali. Toda sexta-feira eu vou revisar a semana e vou ver, olha, eu cumpri, não cumpri, o que que eu tenho que fazer semana que vem para cumprir então o que faltou? Eu tive uma gerente aqui no Brasil que ela era assim, a América Móvel comprou 8 empresas de telecom aqui no Brasil na época, BCP, Telepar, um monte de empresa. E aí o mexicano chegou para ela e falou assim, olha aqui, ou você faz esse projeto para a gente, ou a gente não vai mais, né, precisar dessa equipe e tal. Ela falou, não, tudo bem, eu faço. Ela quebrou as metas em dias. Então era assim, se eu não cumprisse hoje o que eu tive que fazer hoje, ou eu ficava até mais tarde até eu cumprir, ou amanhã eu tinha que cumprir o de hoje e o de amanhã. Então é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Isso que eu estou falando para vocês não é malabarismo e nem sonho da minha cabeça. É a realidade. As empresas trabalham assim,
tá? Nesse contexto, era um projeto de implementação de sistemas, mas numa área de vendas que tem responsabilidade com as metas e com o planejamento, é assim também, né? Uma coisa que a gente pode ver um outro dia é a questão do fluxo de comunicação, porque para você manter todo mundo engajado e assim, respeitando esse planejamento, a gente precisa também ter os rituais de comunicação, as reuniões diárias, 10 minutos, gente, todo dia. Não precisa, sabe, ser mais que isso, só para falar, ó, e aí, como foi ontem, o que que você fez ontem, o que que você vai fazer hoje? Dependendo do tamanho da equipe, meia hora, mas no máximo meia hora. Eu faço meia hora todo dia. Então é assim, o que você fez hoje, ontem e o que você vai fazer hoje? Precisa de alguém? Precisa distribuir alguma coisa? Precisa reorganizar alguma coisa? Tem algum impedimento? Tem alguma coisa que está faltando? Não, então vamos embora. Porque aí você coloca rodinhas nos pés das pessoas todo dia, né? Uma coisa que eu vejo às vezes nas empresas que eu vou e que eu não acho legal, que não é, assim, é contraprodutivo, na verdade, é que às vezes as empresas, elas começam a semana lavando a roupa suja da semana passada, sabe? Eu já vi isso muito, gente. Eu não sei se, né, se vocês veem isso por aí também, mas isso não é legal. Sabe, os conflitos, eles precisam ser resolvidos no dois a dois ali, né, entre quatro olhos. Se precisar o líder descer no conflito de dois colaboradores, tudo bem, mas não toda semana ficar falando do que deu errado. Pode fazer isso uma vez a cada 4 meses. A gente faz uma reunião de lições aprendidas aí a cada período, mas não toda semana e não na segunda-feira, porque na segunda-feira é para você colocar energia nas pessoas para elas conseguirem, né, ficarem animadas para elas fazerem o que elas têm que fazer. Elas têm que ter ânimo de ir para o trabalho. E não ficar pensando, ah, eu vou chegar lá, vou ter que falar o que, que aconteceu semana passada, que não sei quem não me respeitou, que não sei quem fez isso errado. Era assim na empresa que eu fui, sabe? Eu fiquei, assim, muito em breve, mudei isso daí e a gente teve uma diferença muito grande nas vendas de um mês para o outro, só mudando isso, tá? Então parece que não, mas na verdade o resultado ele está atrelado às pessoas. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas se animem, com certeza a gente vai ter muito mais chance de ter sucesso. Então, como que vocês vão planejar, meus queridos? Vocês vão olhar para a vida de vocês ou para o negócio de vocês e vão falar: qual é o meu objetivo? Ah, eu quero correr 10 quilômetros em dezembro. Tá bom. Então, quanto que eu tenho que correr por semana? Quanto que eu tenho que conseguir correr por semana para eu chegar em dezembro correndo 10 quilômetros, né? Então, a meta ela tem que ser específica. Eu quero aumentar meu faturamento em 10% no mês de janeiro. Ou eu quero aumentar a minha margem em 5% no mês de fevereiro. Precisa ser mensurável, precisa ser temporal e precisa ser específico e precisa ser atingível. Tem que ser uma coisa que as pessoas podem conseguir. Senão é contraprodutivo também, né? Porque lembra que eu falo que quando você tem uma equipe desmotivada, como que você motiva? Celebrando as pequenas conquistas. Agora, se você dá metas que é impossível de atingir, você nunca vai ter conquista para celebrar. Você só vai ter, né, coisa para falar que tá errado ali, que não tá dando certo, tá? Quem é o meu público? Isso é muito importante. Qualquer que seja seu negócio, seja de terapia, de automóvel, de dermatologia, de qualquer coisa, gente, pediatria, pessoal de universidade, seja o que for, quem é o meu público? Por exemplo, se eu trabalho numa universidade, numa faculdade de engenharia, e eu quero aumentar o público dos engenheiros porque tem cada vez menos estudantes de engenharia. Isso é uma realidade, tá? Não estou inventando. Ok, se eu quero isso, o que que eu tenho que fazer? Onde estão os meus possíveis alunos? Estão nas escolas, nos terceiros colegiais, nos segundos colegiais. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso ir até as escolas e elevar o nível de consciência deles, como que é bom fazer engenharia. Ah, olha, você está pensando em fazer administração? Você gosta de negócios? Olha, engenharia também,
é legal para isso. Você pode trabalhar num banco, você pode trabalhar com business, você pode trabalhar com outras coisas, né? E a engenharia vai te dar um leque. Então, se o meu público é um público, vamos supor, que precisa de cuidados com a pele ou com o corpo, de uma maneira geral, com a saúde, onde está esse público? Primeira coisa que eu tenho que fazer olhar para o meu passado, para os meus clientes e categorizar os meus clientes. Pacientes acima de 40 anos, pacientes adolescentes, pacientes homens, pacientes mulheres. Por quê que eu tenho que fazer isso? Porque aí eu consigo fazer ações específicas mês a mês para cada tipo de paciente. Então, vamos supor, no mês da mulher. Ah, eu vou fazer uma ação específica para a mulher, para o marido presentear a mulher. Ou maio, mês das mães. Agosto, mês dos pais. Mulheres, presenteiem seus maridos com tratamento da minha clínica. Entende? Se eu tenho mapeado qual é o tamanho da minha pizza com cada tipo de cliente, eu consigo atacar cada pedacinho da pizza e aumentar de forma consistente para cada público. Vocês estão comigo, gente? Deixa eu parar de compartilhar para ver vocês. Tá tudo bem? Manda uma reação aí. Vocês estão comigo? Tá tudo certo? Então, beleza. Qualquer dúvida vocês falam, tá bom? Combinado. Deixa eu voltar então, compartilhar. Vamos lá, vamos voltar. Aqui, né? Bom, então eu vou fazer aqui. Beleza. Quem é o meu público? Isso é muito importante, tá? E a gente, depois eu posso ver de disponibilizar para vocês ferramentas para isso também. E a minha proposta de valor, gente, isso daqui é muito simples e dá um impacto incrível. Eu fui numa clínica fazer um trabalho para uma médica. E, assim, eu cheguei em julho. Em agosto, o faturamento dela foi 3 vezes maior. Só com isso daqui que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, isso daqui é para vocês pensarem e avaliarem. Ó, uma coisa que é muito importante, que eu aprendi com o Marcos Paulo, aquele lá que ajuda o Pablo Marçal. Ele fala assim: o contexto é rei, tá? Então, tudo que eu falar para vocês aqui, vocês têm que filtrar para o contexto de vocês. Mas eu não quero que vocês pensem assim: ah, é impossível para mim. Não, gente. Essa é a mentalidade, né, das pessoas que deixam as coisas passarem na vida. A gente tem que pensar: como que eu adapto isso para o meu negócio, para a minha realidade, para a minha situação? Então, nunca a gente pode pensar assim, ah, isso não é para mim. Não, a gente pode pensar assim, como que eu faço isso se adequar à minha realidade, tá? Então eu vou dar o exemplo da clínica, mas você pode fazer isso para tudo. Você pode fazer para carro, você pode fazer para estudantes, como eu falei, você pode fazer para qualquer coisa. É a tua proposta de valor. Então, ao invés de chegar um paciente e você vender para ele o que ele quer, porque o que que acontece, gente? O médico, ele tem uma profissão muito nobre, mas ele é, em última instância, ele é um empresário e ele está fazendo uma venda. Só que a gente faz isso de uma forma muito legítima, porque o Flávio Augusto até fala isso também. Se você tem um produto ou um serviço que vai ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa vai melhorar através do teu conhecimento, do teu produto ou do teu serviço, então, gente, essa pessoa, você tem obrigação de vender para essa pessoa, entendeu? Isso é muito importante da gente entender, porque às vezes a nossa mentalidade como prestador de serviço, e eu também tenho que brigar comigo às vezes, é que a gente fala assim: ah, não, mas não vou oferecer, porque vou parecer, sei lá, vai parecer que eu só tô querendo, sabe, vender. Mas não, vocês precisam oferecer o trabalho de vocês, senão as pessoas não vão saber que vocês fazem, né? Então, se a pessoa foi lá na tua clínica procurando um botox, ela não precisa de um botox. É isso que você tem que pensar.
ela não precisa de um botox, ela precisa de um plano. Deixa eu só fixar a mensagem aqui, deixa eu mandar o link de novo, que tem gente que entrou, peraí. Ela precisa de um plano de gerenciamento do envelhecimento. Bonito, né? Não é gerenciamento da prevenção do envelhecimento. Ela precisa de um plano para prevenir o envelhecimento dela como um todo. Então, ela foi lá procurando um botox. Mas, se ela chega no teu consultório e fala, olha, eu vim aqui fazer um botox, fala, tá bom, tudo bem, a gente pode fazer o teu botox, mas eu tenho aqui um protocolo. Agora tá super na moda, né, esse nome, mas pode ser também um plano de prevenção ao envelhecimento ou um protocolo de várias personalizado para você, de vários procedimentos que a gente pode fazer ao longo de um ano, que você me paga mensalmente. Olha, se você fosse me pagar esses procedimentos isoladamente, você ia gastar, sei lá, 10.000. Mas você fazendo esse protocolo, você paga tantos por mês que no final dá, sei lá, 5.000, 6.000, 4.000, não sei. O que que acontece, gente? É uma forma muito legítima, porque é bom para você, que é profissional, e é bom para a pessoa que está adquirindo aquilo. Isso vale para tudo, né? Então, o que eu tenho que pensar é que eu preciso tentar encaixar a minha receita como uma coisa recorrente e previsível. Então, se eu sou uma pediatra, por exemplo, eu posso fazer um plano para acompanhamento do desenvolvimento das crianças. A Alemanha tem isso. É que eu não estou com o livrinho aqui. Mas na Alemanha, o convênio mesmo já faz. Então, você tem lá, com tantos meses você tem que levar seu filho, com tantos meses você tem que voltar medir, pesar, tomar vacina, não sei o quê. Então, assim, carro, vamos supor que eu venda carros. Como que eu faço para fazer essa previsibilidade? Imóveis. Poxa, eu tenho os meus investidores, ou eu tenho pessoas que compraram casas comigo, sei lá, a família está crescendo. Como que eu faço para fazer planos? Gente, pensa nisso. Isso eu estou gastando tempo aqui porque esse é o ouro do, do negócio de todos nós, tá? Então, se a gente conseguir entender que a nossa proposta de valor pode ser recorrente, tanto para nós, beneficiando o nosso cliente ou o nosso paciente, a gente vai mudar o nosso jogo, a gente vai mudar o nível do nosso negócio, tá? As estratégias precisam ser simples, as pessoas precisam entender, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, certo? A gente tem uma equipe de vendas, ou uma secretária, ou alguém. Então a gente precisa ter a capacidade de explicar de forma simples. Quando eu não consigo explicar de forma simples, o Einstein mesmo falava, é porque a gente não entendeu direito, né? Então, a gente só consegue simplificar o que a gente entende. Então, não adianta fazer coisas mirabolantes. Eu tenho que ter foco. Onde eu vou concentrar minha energia? Ah, agora que eu fiz essa aula aqui com a Selma, eu vou categorizar os meus clientes. Então, eu vou pegar o meu ano de 2025 e vou olhar quantos pacientes foram mulheres, quantos foram homens, quantos clientes eu vendi, sei lá, quantos carros eu vendi para homens de meia idade, quantos compraram para trocar porque estava precisando renovar a frota. Quantos venderam? Eu vendi porque fizeram 18 anos e ganharam um carro. Onde estão essas pessoas? Onde eu vou procurar essas pessoas? Se elas forem comprar, elas têm que comprar comigo, porque eu estou vendendo. Entende? Estou dando exemplos aqui aleatórios, mas lembra, o contexto é rei, vocês vão adaptar isso para a vida de vocês. Priorização, gente. Definir ordem de importância. Então, a gente está falando muita coisa aqui. Primeira coisa, eu tenho que categorizar, porque quem não categoriza não controla, e quem não controla não gerencia. Então, se eu quero ter um planejamento e um gerenciamento, uma gestão da minha empresa, preciso controlar. Se eu preciso controlar, eu preciso categorizar. E aí, depois que eu categorizei, eu olho, olha, eu vendo mais para esse público. Então, o que que eu posso fazer especial para esse público? Como que eu posso fazer para encantar esse pessoal, né? E aí eu vou priorizar as minhas ações,
Dependendo, se eu preciso aumentar minha receita com urgência, o que que eu faço? Eu faço ações direcionadas para aumentar aquela receita naquele mês. Então, eu não gosto de ficar fazendo toda hora promoção, preço especial, essas coisas. Mas às vezes, gente, é necessário. Se a empresa estiver entrando numa dificuldade, a gente precisa reagir rápido. E é um jeito de você trazer as pessoas para perto de você, se você abaixar, né? O preço, claro, Sim. não tem. Oi, pode falar. Oi? Alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Acho que eu ouvi errado, né? Qualquer coisa vocês falam. Tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. Qualquer coisa vocês podem escrever aqui no chat também, tá? Para eu responder no final, se vocês não quiserem falar agora, mas podem me interromper. Fiquem à vontade. A gente está aqui para a gente trocar mesmo. O que que eu estava falando? Eu estava falando da priorização. Então, você tem que ver onde está apertando o sapato, né? Em alemão tem um ditado que fala que onde aperta o sapato é onde a gente tem que priorizar, né? E as nossas escolhas vão ser então com base nessa análise que a gente fez de 2025. E aí a gente vai estabelecer as metas para 2026 e a gente vai cumprir essas metas. Porque se a gente estabelece e não cumpre, é contraprodutivo, a gente se sente mal, né? Como que eu faço para cumprir essas metas, então? Ritmo de execução. A constância é mais importante do que a intensidade. Então, não adianta nada eu chegar e falar assim: ah, eu vou pegar essa semana e vou planejar tudo, vou blá 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 blá. E aí eu nunca mais olho para isso. É muito melhor você ter um espaço na sua agenda para que você faça isso regularmente, tá? Planeja, executa e ajusta. Planeja, executa, mede e ajusta. Tudo que a gente for executar, a gente precisa também medir, para a gente ver se a gente está conseguindo é, o que a gente quer, né? O objetivo que a gente quer, senão a gente precisa ajustar a rota, tá? Então é aquele PDCA do Mental X. Planeje, faça, né? Haja, né? Meça e ajuste, tá bom? Tudo bem, pessoal? Que acontece quando eu não tenho ritmo? E isso eu falo aqui para vocês com o coração aberto, porque eu vejo isso acontecer e eu não quero que aconteça com a gente. Então, na semana 1, eu tô super animada, a energia tá super alta, muitas iniciativas. Na semana 4, já começa a desgastar, né? Aí, na semana 8, ninguém mais lembra disso. Na semana 12, a gente voltou para o improviso total. Gente, improviso é coisa de brasileiro, tá? A gente tem muita coisa que a gente pode ensinar para os outros países, inclusive para os alemães, muita coisa mesmo. Nossa flexibilidade, nossa forma de fazer, né? Porque só planejar também sem essa energia de fazer também não é bom. Mas essa parte de improvisar, na verdade, improvisar não é positivo. Improvisar significa que você não está no controle, certo? É claro que eu tenho que ter capacidade de improvisar, não me entendam mal. Quando, por exemplo, você está fazendo uma apresentação, sei lá, cai o microfone ou quebra o palco, não sei, acontece alguma coisa. A pessoa tem que ter a capacidade de improvisar, de fazer as pessoas, né, rirem, de manter as pessoas ali conectadas, tudo bem. Mas faz parte do preparo da apresentação você testar o equipamento, testar o som, testar a sua apresentação, testar o palco, testar tudo. Quer dizer, a nossa parte a gente tem que fazer. Agora, se acontece alguma coisa fora do nosso controle, do nosso, né, da nossa alçada, tudo bem, aí a gente improvisa. Beleza, faz parte, precisa saber também. Mas viver no improviso não é um bom sinal, tá? Viver no improviso é um alerta, é um sinal de alerta, tá? Então a gente precisa mudar essa parte do nosso condicionamento.
porque a gente tem um condicionamento de achar que improvisar, a capacidade de improvisar é bom, é positivo. E é, mas viver no improviso é muito negativo, porque significa que a gente não está pensando, que a gente não está no protagonismo, né? Bom, gente, eu fiz para vocês uma planilha para ajudar vocês em tudo isso aqui que a gente falou, tá? Que eu vou disponibilizar só para quem está aqui. E depois a gente vai ter que ver como que eu vou. Talvez vocês me mandam um oi aí no chat, todo mundo, para eu mandar para vocês, para cada um de vocês essa planilha, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar nela aqui para a gente ver junto. Essa planilha, depois, se vocês tiverem dúvida, a gente faz, né? O que que eu fiz aqui? Eu coloquei. Aqui, a missão, a visão, os valores é o que vai orientar todas as nossas ações, inclusive o nosso planejamento estratégico, né? Aí tem umas coisas extras, por exemplo, qual que é a qual é a margem que eu quero ter, qual é a porcentagem de inadimplência, o meu fluxo de caixa, tarari, tarará. Não precisa necessariamente fazer isso. Eu coloquei aqui também a análise SWOT, que é muito legal. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o meu negócio, tá? Mas o que é mais legal dessa planilha é isso daqui, são as coisas que eu vou falar agora. A gente, por produto, vamos supor que a gente tenha vários produtos ou vários serviços, a gente pode colocar a meta de faturamento por produto, tá? E fazer uma projeção. Agora, o que a gente pode fazer também é a gente comparar o que a gente tinha de meta com o que a gente realizou, para ver como que a gente está caminhando e o que que a gente tem que fazer para ajustar, tá? Outra coisa que a gente pode controlar também e manter. Ah, tem alguém que falou alguma coisa aqui. Você falar da planilha. Ah, sim, Carla, pode deixar que eu mando para você a planilha. Combinado. Eu vou depois dar um jeito aqui de ver todo mundo que participou para eu mandar para um por um a planilha para vocês, tá? E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me responder. Ou eu crio um grupo também só da aula aqui. Depois eu vejo como eu faço para ficar mais fácil. Mas essa planilha, gente, é muito legal para todo mundo, inclusive para nossa vida. Como que eu faço? Inclusive para nossa vida pessoal, tá? Da minha vida pessoal, eu tenho uma planilha também dos meus custos fixos e tal, que um dia eu até coloquei no grupo, mas se vocês não tiverem, eu mando para vocês. Então, essa planilha ela é bem completa, tá? Tem cada projeto e a meta, o realizado, a porcentagem que a gente atingiu, já tá com a fórmula tudo pronta aqui para vocês. Tá tudo certo. O histórico de faturamento. Agora, tem um negócio que eu queria mostrar. Peraí, que eu queria ver, que é aqui, essa daqui que eu já mostrei, na verdade. Que eu queria que vocês fizessem isso, o faturamento por produto, né? E aí, mas tem uma aqui que eu não mostrei, que eu quero mostrar, peraí. Mês a mês, ano de ação geral, os cálculos. Esse daqui que eu quero que vocês tenham mais atenção. Se vocês não fazem isso, gente, qualquer que seja a sua empresa, tá? Ou mesmo que você trabalhe em uma empresa. Se você não é da área de vendas, você fala para o cara da de vendas se ele faz isso, porque a gente precisa ter esse controle. Faturamento, quanto que vendeu e o ticket médio. Porque lembra o exemplo que eu dei do Botox? Qual que tem que ser o nosso objetivo? O nosso objetivo tem que ser aumentar o ticket médio de cada cliente ou paciente. Por quê, Selma? Porque se você vende o que aquela pessoa precisa, ela tem que comprar de você e não de outra pessoa. Entendeu? Eu tive um mentorado que ele era dono de uma academia. Não sei nem se ele tá aqui, eu não tô vendo quem tá aí todo mundo. Ele falou assim eu falei assim para ele: "Escuta aqui. Tem outra academia faturando mais que você?" Ele falou: "Tem." Eu falei: "Por quê?"
Você tem que ser o que fatura mais. Você é o Mental X. Então, a gente precisa ver se tem um concorrente nosso fazendo alguma coisa que está levando ele mais longe, a gente tem que aprender com ele e fazer também. Gente, é a humildade que vai fazer a gente chegar mais longe, né? Então, vamos aprender com a concorrência, mas vamos também inovar. E inovar não é você fazer nada mirabolante, não. Inovar é você pegar o que já acontece e melhorar. Melhorar ou no sentido de fazer mais rápido, fazer mais barato, fazer mais bonito, entendeu? Fazer um plano para cada cliente seu, para cada paciente. Tem uma rede de farmácia que ela faz o seguinte, com certeza já aconteceu com vocês. Vocês vão na farmácia, a farmácia imprime lá um ticket de oferta personalizada para você. O que ela faz? Presta atenção. Ela olha, a Selma compra esse produto a cada 2 meses. Faz um mês e meio que ela veio aqui e comprou. Se ela não comprar hoje de mim, ela vai comprar de outra pessoa. Então, ele faz uma oferta personalizada para mim, para aquele produto que ele sabe que está acabando, e fala: olha, só hoje tantos por cento. Aí o que que eu faço? Eu levo. Então, o nosso objetivo tem que ser: olha, cliente, você precisa desse serviço, você veio buscar um serviço A, mas eu também tenho o B que você vai precisar. Então, vamos combinar o A e o B e você fecha tudo comigo? Isso tem que ser o nosso dia a dia. Aumentar o ticket médio nada mais é do que você fidelizar o seu cliente e oferecer para ele outras coisas que talvez ele nem sabe que você também faz, tá? Então, essa parte aqui da planilha, ela é muito legal. Agora, eu quero voltar para o PowerPoint porque a gente vai falar de aquisição de clientes. Gente, lotar a agenda, adquirir clientes. Nós vamos agora entrar a fundo nisso daqui. É um tema que eu gosto muito e eu uso isso todos os dias para minhas mentorias, para minhas coisas e inclusive também para eu me manter, né, com o meu cliente maior que é a empresa alemã lá. O que que acontece, gente? Eu tenho que vender? Tem. Vender é uma ação que é como se, eu quero que vocês entendam a venda como a colheita. Só que para você colher, você tem que plantar, todos nós, certo? Então, eu preciso. Qual que é o plantio da venda? O plantio da venda é a prospecção. A prospecção. Então, eu preciso prospectar todos os dias. Em todo lugar que eu vou, eu ensino isso. As pessoas não prospectam. O que que acontece? Se você está lá no seu consultório, na sua loja, no seu negócio, entrou alguém e comprou de você. Você não vendeu, você sofreu a venda. Isso é diferente, tá? Então eu ensino lá no Mental X, eu ensino, tem uma árvore cheia de maçã. As maçãs que estão no chão são os seus clientes que entram na sua loja. Ela já caiu da árvore, você não precisou nem apanhar, tá? As maçãs que estão aqui embaixo que você consegue alcançar são aquelas prospecções mais leves ou clientes que já te indicam e tal. As empresas que crescem, elas pegam as maçãs que estão lá em cima, que parecem inalcançáveis. E como que a gente faz isso? A gente vai ver aqui, tá? Então, a gente precisa entender que vender é um processo. Existe um processo. Prospecção, que é plantar, vender, que é colher, e o pós-venda, que é cuidar da sua colheita para ela não apodrecer, tá? Então, o erro mais comum na aquisição de clientes é acreditar que mais ação vai resolver tudo. Gente, na verdade, a gente precisa se posicionar de uma forma que o cliente olhe para você e saiba que você é a opção para ele, né? Então, às vezes, as pessoas me procuram, por exemplo, para fazer transição de carreira.
Aí a pessoa fala: olha, Selma, eu quero montar minha mentoria, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí eu abro o Instagram dela, eu abro o LinkedIn dela, e ela, aí a pessoa fala assim: eu quero ir nesse evento, eu quero fazer isso, eu quero prospectar isso, eu quero. Eu falo: não, espera, primeiro a gente vai posicionar você. Primeiro a gente vai abrir, arrumar seu Instagram, arrumar seu LinkedIn, arrumar a sua vitrine. Então, a gente precisa ter uma clareza, qual é a nossa mensagem, o que que o nosso produto, qual a dor que o nosso produto ou serviço resolve, e adequar esses canais para falarem a língua que a gente quer que esse canal fale, para que ele atraia as pessoas que a gente quer que ele atraia, tá? E não atraia aleatoriamente todo mundo, porque eu sempre falo, não é para vender para todo mundo. Gente, eu sei que isso é contraintuitivo, mas é verdade. A Mercedes não vende para todo mundo. A Ferrari não vende para todo mundo. Entendeu? E uma Ferrari custa o preço de uma Ferrari, mesmo o Uno custando o que custa um Uno. É isso que eu quero que vocês entendam. Existe mercado para cada produto, para cada pessoa, para cada serviço. Existe uma linguagem que você tem que adequar para falar com o público que você quer falar. Isso é muito importante. Então, não é que mais é melhor. Melhor é melhor. Não é mais é melhor. A gente precisa fazer as coisas com estratégia e com consciência. Não adianta sair fazendo tudo, dando tiro para tudo quanto é lado. E eu tive um mentorado que eu falava isso para ele, não é para vender para todo mundo. E ele falava para mim, eu quero vender para todo mundo, eu quero vender o máximo que eu puder e tal e tal. E eu falava, não é assim a vida. Você não pode negociar seus princípios, seus valores, você tem que atrair as pessoas que estão alinhadas com você. Senão você só vai ter problema. E ele não me dava razão, até que a vida ensinou, porque a vida ensina, né? E ele pegou um cliente que deu tanto problema para ele, que falava mal dele para os outros clientes e que dava confusão com um monte de coisa lá, que ele falou: Nossa, Selma, você tem toda a razão, eu não quero vender para todo mundo. É para vender para quem faz sentido vender. É para fazer negócio com quem faz sentido. Se for para você fazer negócio com alguém que não está alinhado com seus princípios e valores, isso não vai te trazer realização. Isso vai te trazer dor de cabeça, tá? Pode acreditar em mim, gente. Tenho 52 já. Bom, previsibilidade e processo. Então, a gente precisa definir nossos canais, escolher aonde está a nossa audiência. Lembra que eu falei? Eu quero vender para todo mundo que fizer 18 anos e que vai ganhar um carro. Tá bom, onde que está esse pessoal? Criar uma mensagem consciente e consistente e comunicar o valor de forma clara. Por que você? Por que não o outro? Por que você é melhor? O que você tem de diferente? Eu falo, gente, Selma, seu método é exclusivo? Eu falo, não, você conhece alguém que morou 14 anos na Alemanha, trabalhou na Mercedes, teve burnout, fez mestrado lá, né? Trouxe tudo isso para cá e estruturou tudo e ainda mandou para o MEC reconhecer. Você conhece alguém assim? Não, então o meu método é exclusivo mesmo, né? Então, essa comunicação precisa ser clara, porque você e não o outro. Estabelecer a frequência regular de contato. Tem gente que fala assim: olha, eu faço o remarketing com tanta frequência que ou ele compra ou ele me bloqueia. Eu não gosto disso, tá? Eu não trabalho assim. Eu acho que as pessoas precisam comprar de uma forma tranquila, mas lembra, o contexto é rei, né? E otimizar baseado em dados reais, né? Então, o que que acontece, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui de coração para coração, olho no olho aqui, porque esse tema é um tema que vai fazer a diferença nos resultados de vocês. Eu tenho certeza do que eu tô falando, tá? Às vezes a gente quer prospectar, prospectar, e isso é muito bom e precisa mesmo prospectar, tá tudo certo. Mas não adianta a gente encher o balde se ele estiver cheio de furo, né? Vocês estão vendo esse balde aqui? Ele tá todo furado, então escapa água pelos furos. O que que eu quero dizer com isso?
O cliente que você já tem precisa ficar encantado com você. Ele precisa falar bem de você. Ele precisa ser o seu advogado. Como que você consegue isso? A gente vai ver aqui o funil ampulheta. Ampulheta é isso daqui, né? É essa coisa aqui do tempo. Tá vendo que ela tem um gargalo aqui e aí ela expande de novo. Os normais, eles prospectam, a pessoa conhece você, confia em você, compra de você. Os normais param aí. Nós, que somos Mental X, nós não. Nós vamos além. A partir do momento que o cliente comprou, aí ele vai ser tratado diferente. Ele vai ter benefícios, ele vai ter vontade de caminhar sempre com você e ele vai falar bem de você para os outros, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala em lotar a agenda ou adquirir mais clientes é justamente tampar os furos no balde. Ah, Selma, mas como que eu faço isso? Vamos ver. A primeira coisa que a gente faz, gente, quando a gente fala em vendas, é a atração e a consciência. Então, lembra que eu falei no caso da Universidade de Engenharia? Eu falei, vai nas escolas, eleva o nível de consciência para o curso de engenharia. Às vezes a pessoa nem está pensando, né? Mas ela tendo esse conhecimento, essa palestra com você, ela vai entender que talvez engenharia seja assim para ela, e talvez seja até melhor ela ir por esse caminho do que por outro que ela estava pensando. Ok, então eu preciso atrair e eu preciso elevar o nível de consciência para o meu produto. E aí essa pessoa precisa considerar comprar, né, o meu serviço, o meu produto. Tudo bem, ela considera, ela vê, ela confia e ela vai e compra. Ok. Aí começa o jogo, gente. Retenção e satisfação. Eu preciso entregar valor contínuo. Olha o que que eu estou fazendo hoje. Eu estou prestigiando vocês com uma aula que eu preparei com todo carinho, pensando em mim. Se eu fosse vocês, o que que eu ia querer precisar ouvir, sabe? Se eu nunca tivesse visto nada disso para eu fazer isso para prestigiar vocês, porque vocês são meus clientes e eu quero que a gente continue junto. Eu sou agradecida de vocês terem confiado em mim. Então eu quero que essa relação se perpetue. É isso que vocês têm que pensar. Como que eu faço para fazer alguma coisa pelo meu cliente que vai realmente ajudar ele e que vai prestigiar ele? Ah, pode ser mandar cartão de aniversário? Pode. Pode ser mandar desconto no aniversário? Pode. Mas pode ser também olhar e falar assim: olha, você fez a sua cirurgia há tantos anos. Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando retocar alguma coisa? Ou você quer, né, que cuidar dele? Por exemplo, se eu vou num médico, num oftalmo, vamos supor, que eu precisaria ir todo ano. Será que não me ajudaria se ele mandasse para mim um mês antes de vencer um ano, 2 meses antes de vencer o ano, e falasse, Selma, olha, faz 10 meses que você veio, vamos marcar? Gente, as pessoas estão tão atarefadas que elas nem sabem se foi no médico todo ano, se não foi, eu mesma preciso voltar. Então, se você faz isso pelo seu paciente, pelo seu cliente, olha, seu carro precisa da manutenção, quantos quilômetros está? Reporta aqui para mim, eu vou buscar para você. Você não pode trazer, não tem problema, eu mando alguém buscar. Quanto custa para fazer isso? Gente, embute isso em outra coisa. Mas tenha essa sensibilidade para cuidar de quem comprou de você, de quem te prestigiou. Porque aí esses seus clientes vão virar seus advogados. E vai ser muito mais fácil você pegar indicações. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tampar os furos do balde, tá? Se a pessoa comprou de mim uma vez, eu quero que quando ela pense nesse produto ou nesse serviço, que ela lembre de mim. E que ela venha até mim de novo e traga outras pessoas com ela. Tá bom? Tudo bem até aqui? Mais alguma? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Não, tá. A planilha é legal mesmo. Eu vou mandar para vocês, pode ficar tranquilo. Bom, então isso aqui, gente, é.
o pulo do gato, tá? Quando eu vou nas empresas, inclusive essa empresa que eu falei, essa clínica que triplicou o faturamento, a gente fez isso também. A gente olhou todo mundo que já estava com as coisinhas lá vencidas e mandou mensagem, né? E aí a gente fez também campanhas intencionais. Vamos supor, faz 4 meses que eu fiz procedimento tal e ele está vencendo. Então, olha, no mês tal, que é o mês que vence o teu procedimento, a gente vai ter uma ação que vai, né? Como a farmácia, mesma linha da farmácia. E aí a gente também conseguiu um resultado muito bom. Outra coisa que a gente fez foi alinhar a estratégia de comunicação do Instagram, tá? Então, a gente começou a captar muitos clientes também por lá, né? Redirecionar o tráfego para a cidade e divulgar esse trabalho, esse diferencial também no Instagram. Mas você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você abrir demais também, os outros começam a copiar, né? Então a gente não abriu demais assim a questão dos protocolos e tal, mas a gente reformulou toda a parte de comunicação e a parte da experiência do cliente também. Então, quando o cliente entra na tua loja, na tua clínica ou na tua sala de aula, onde for, ele precisa ter uma experiência diferenciada. Então, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir, né? Então, a gente foi desde do layout, das cores, do cheiro, a gente colocou aromatizador, a gente colocou música, a gente fez uma parte de propaganda também na sala de espera, né? Nos vídeos ali que passava na TV, que ficava passando umas coisas que não eram relevantes, a gente alterou também. Então, toda essa parte do funil ampulheta tem a ver também, a retenção aqui tem a ver com a experiência do teu cliente. Se você fizer a jornada dele, teve um outro caso também que a gente colocou motorista para levar as pessoas, porque eram pessoas mais velhas, enfim, que não tinham como ir, e a gente ofereceu motorista para ir buscar em casa, né? Então, quando você faz a jornada do teu cliente, meu cliente vai vir na minha loja, tem onde ele estacionar? Ele consegue lugar para estacionar? Ele vai ficar aí procurando? O que que eu posso fazer para ajudar ele nesse sentido? Posso oferecer esse serviço como adicional, sem impactar tanto a minha margem? Ou dá para eu absorver? São diferenciais, gente, que as pessoas estão procurando, sabe? Porque a gente está com uma vida tão doida, tão corrida. E tudo que você puder fazer para ajudar o seu cliente, ele vai ver com bons olhos. Agora, tudo que você fizer que for complicar a vida dele, que nem às vezes eu recebo no WhatsApp, a pessoa fala para eu pagar, né? E aí ela me manda o Pix de um jeito que eu não consigo copiar. Aí eu falo, ai meu Deus do céu, não podia mandar só uma linha com o Pix que eu copio e colo no banco. Ou manda, sei lá, alguma coisa, né? O link do Pix. Então você tem que pensar tudo isso. Quando você marcar alguma coisa com o seu cliente, por exemplo, assim, eu quero vender fruta, sei lá, é um exemplo que eu tive aqui na minha casa. Eu até queria comprar deles, né? Mas eles começaram a mandar tanta mensagem, que eu arquivei e falei, não dá para ficar respondendo esse tanto de mensagem por dia, pelo amor de Deus. Sabe? Então a gente precisa ter um bom senso ali, a gente precisa ver se a gente está ajudando mesmo ou se a gente está complicando a vida do nosso cliente. A gente complicar tem que ser a gente tem que riscar, né, da nossa atividade. A gente tem que ser solução, a gente tem que ser facilitador dos nossos clientes e da nossa equipe também, né? Então, eu já falei aqui, mas é muito importante vocês pensarem nos canais de comunicação. Onde está o meu público? Então, o meu público, por exemplo, está no LinkedIn, mas eu não faço muita propaganda lá, porque senão a Mercedes vai, né, falar assim, nossa, a Selma não quer mais saber da gente. E para mim, estrategicamente, isso não é bom. Então, eu não fico muito no LinkedIn, eu falo mais no Instagram.
Eventos presenciais eu faço também, mas também não faço muito por questão de tempo, mas vocês podem fazer, por exemplo, se for loja ou mesmo clínicas, tá? Você pode fazer eventos promocionais, presenciais, para conhecer o teu trabalho, né? E, e isso daqui é uma coisa também que eu faço bastante nas empresas que eu vou e dá certo. Parceria, gente, quando a gente fala em aumentar, lembra, primeiro tampa o furo do balde. Mas para você encher seu balde, uma coisa muito legal é parceria. Parceria te faz adquirir cliente assim de uma forma muito natural. Convênio médico é uma, uma variação, né, de uma parceria. E a gente precisa pensar em parcerias com quem? Com quem faz sentido para a gente. Então, lembra que eu falei, categoriza os seus clientes, os seus pacientes, né? Categoriza as suas vendas, veja qual é o teu público, quais são as faixas que você tem ali, e aí faça parcerias estratégicas onde essas pessoas estiverem, né? E indicações estruturadas. Isso aqui, o Flávio Augusto, ele cobra 200 mil para falar para vocês que eu vou falar agora. Eu não paguei 200 não, mas eu paguei bastante também para fazer essas mentorias aí, com tudo isso que eu passo para vocês. O programa de indicação dele, ele chama de Sete Passos da Venda. Foi assim que ele cresceu ao WhatsApp, tão grande, né? Então, o que que ele fala? Cada vez que você fechou uma venda, no momento da venda, você já pega as indicações. Ele fala para pegar 20 indicações. E ele tem lá os sete passos certinho. Eu tenho esses passos, né? E posso passar para vocês no outro momento. Mas, assim, as indicações, de acordo com ele, são muito importantes. Para mim, assim, essa parte de indicações é uma parte que ela te salva do tráfego pago, né, de investir em outras coisas. Então, se você tem clientes satisfeitos que te indicam, mas nesse caso aqui são indicações que você pega no momento da venda. Então, você fala assim: ah, tá bom, você comprou de mim, quem são 5 pessoas que você acha que deveriam ter acesso a isso também? No momento da venda, tá? Posicionamento, a gente já falou, você tem que estar com a tua vitrine pronta. Gente, não adianta. Olha, eu demorei muito para entender isso. E entendi a duras penas, mas não adianta só você ser bom. Você tem que parecer bom e você tem que mostrar que você é bom. Porque assim, tem muita gente pior do que você, ganhando mais do que você, porque comunica mais, porque faz, né, o marketing ali de uma forma mais estratégica. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa e eu quero que vocês, que são meus clientes queridos, eu quero que vocês apareçam e cresçam mais do que todos os outros. E eu falo isso de coração mesmo. Mas para isso a gente precisa trabalhar no posicionamento. E a constância, né? A presença regular, porque quem não é visto não é lembrado. Então a gente precisa estar sempre ali reativando o contato com os nossos clientes. Agora, como que eu faço para adquirir clientes sem me desgastar? Eu tenho que ter sistemas e processos que funcionam, né? Agora, essas automações a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A gente pode usar a IA para prospectar e tal? Pode, mas pensa você gosta mais de falar com uma pessoa do que com uma IA, né? Então, isso daqui é bom até o lado B, tá? Então, essa parte de IA aí, de falar que vai fazer tudo com IA, que a IA que vai prospectar e vender, isso para mim é mentira, tá? É de gente querendo vender IA. Equipe alinhada, gente, isso é muito importante. Por isso que eu bato tanto na tecla da liderança, da comunicação, porque são as pessoas que estão com você que vão fazer você crescer. Mas para elas fazerem você crescer, você precisa dar suporte para que elas cresçam também. Então é como se o líder está aqui em cima, ele trabalha através da equipe, né?
E a equipe cresce e ele cresce automaticamente junto. E a energia, ela precisa ser preservada, porque se a gente ficar esgotado, a gente não vai conseguir fazer nada direito, né? E eu não quero ninguém adoecendo, ninguém passando pelo que eu passei. Então, o foco em atividades de alto impacto. Lembra do Pareto 80-20? Eu já expliquei para vocês, mas é sempre bom lembrar. 20% das árvores, presta atenção, gente, 20% das árvores dão 80% dos frutos. Então, 20% das tuas ações, elas dão 80% dos teus resultados. Se você conseguir mapear esses 20%, você vai ter uma vida mais leve e mais feliz, focando no que precisa focar. O que eu sempre falo é que assim, cada um tem o seu pacotinho para carregar na vida. Pacotinho de problema, pacotinho de realização, pacotinho seja do que for. Quando a gente começa a querer carregar o pacote dos outros, aí começa a pesar pra gente, tá? Então eu gosto de dar um exemplo assim, vamos supor, eu tô trabalhando. E aí a pessoa que me ajuda bate na minha porta e fala assim: Selma, acabou o molho de tomate. Gente, isso é um exemplo, tá? Porque eu não tenho nem ninguém que faz a comida aqui pra mim, não. É a gente mesmo que faz. É um exemplo. Vamos supor que ela bateu na porta e fala: Selma, acabou o molho de tomate. Quem é responsável por fazer a comida? Eu ou ela? Ela. De quem tem um problema? Eu ou ela? Ela. Só que antes, o que que eu fazia? Eu parava tudo e ia lá comprar o molho. Antes, há muito tempo atrás. Hoje em dia, o que que eu faço? Eu falo, tá bom, então toma aqui o dinheiro, vai lá comprar. É assim que você tem que pensar. Quando você está focado trabalhando, outra coisa que eu faço aqui em casa, tudo que eu ensino para vocês é o que eu faço ou o que eu já testei na minha vida. Notificações, desliga. A porta fechada significa só entra se tiver uma emergência. Por quê? Porque se você conseguir trabalhar 4 horas de trabalho focado por dia, você já está à frente de 80% dos seus concorrentes. Ninguém mais consegue focar, gente. As pessoas estão totalmente bombardeadas por distração. E a distração, ela tira você do teu propósito, do teu destino. Então a gente precisa ter mecanismos de defesa contra essas distrações. Mapeia os seus 80-20. 20% das árvores dão 80% dos frutos. Quais são as ações que eu tenho que fazer que vão me dar mais resultado? Ah, tá bom. Então eu vou encantar meus clientes, Selma. Eu vou olhar para os meus clientes, eu vou ver quem não veio há muito tempo e vou ligar para eles, vou chamar para tomar um café. Ou eu vou fazer uma tarde aqui de confraternização dos meus clientes todos e vou chamar todo mundo. Ou eu vou fazer o 5 por dia, eu vou pegar 5 clientes que eu já tenho, que faz tempo que eu não vejo, e vou falar com 5 por dia. Vou chamar para vir aqui, vou ver o que eles estão precisando. Talvez esse seja os seus 20%, tá? Outra coisa, curva ABC. Isso vale para as ações, mas também vale para os clientes. 20% dos seus clientes dão 80, ou pacientes, dão 80% do seu faturamento. De quem que você tem que cuidar melhor? Pensa nisso, tá bom? Dúvidas, pessoal? Tudo bem aí? Deixa eu ver todo mundo. A Nilce tá aqui também, Vitória, a Lu, a Cláudia, Daniela. Pessoal, tudo bem? Posso ir para frente? Tá na Flávia, quanto tempo? Bom, vamos lá. Então, vamos continuando aqui. Tudo bem. A Carla escreveu que tá tudo bem, então vamos para frente. Vamos continuar a nossa. Ah, peraí. O gargalo real. Gente, o que que acontece? A gente que é líder, que é empresário, né, a gente está sempre sentindo ali a solidão
dessa posição. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões isoladamente e a gente não pode esperar essa validação, tá? A gente não pode esperar a aprovação, porque ser líder é justamente você olhar, conforme a gente vai caminhando, o caminho fica mais claro, não é? Imagina que você está numa esquina. Você enxerga até um certo ponto. Quando você caminha mais um pouco, você vê uma outra parte da rua que antes você não via. Então, o líder, ele está caminhando, ele está à frente da equipe. Então, ele está enxergando coisas que a equipe não está vendo. E muitas vezes a equipe não vai aprovar a tua decisão, mas você precisa decidir assim, mesmo sem essa aprovação. A gente precisa aprender a conviver com isso. Uma coisa que é muito importante é você não abrir o seu coração demais para sua equipe. Você precisa ter outros líderes, outras pessoas na mesma situação que você para você conversar e trocar. Porque se você abre para sua equipe, é claro que a gente é ser humano, é claro que é natural a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, isso também conecta, tá tudo bem, gente, mas não é para ficar chorando suas pitangas para os seus colaboradores, porque eles precisam de uma certa distância, de uma certa admiração, de uma certa. É natural que a gente tenha no líder a força. Se eu vejo que a minha liderança tá esmorecendo, enfraquecendo, eu vou sentir o quê? Insegurança. E insegurança não é bom para a equipe, nem para a empresa, nem para ninguém. Então, você pode ter dúvida, você é ser humano. Eu também posso, mas a gente precisa pegar essa insegurança e transformar em algo que a gente conversa com outros líderes. Ó, o Léo veio aqui filmar, pedir para ele ver a gente. Estão me vendo? Acho que sim. Tem bastante gente. Obrigada, filho. Depois eu vou postar, vocês comentam lá o que vocês acharam. Bom, então, a nossa vida é solitária? É, e é assim mesmo. A gente é tem o ônus e o bônus, né? E isso daqui é o ônus que a gente tem que conviver, não tem jeito, tá? O que a gente pode sim fazer é ter outros líderes, outras pessoas que nem a gente tá aqui agora, todo mundo junto, para a gente se ajudar, se apoiar, tá bom? Mas o que eu quero, a minha mensagem aqui é para que você não fique dividindo todos os seus problemas pessoais ou profissionais ou dúvidas com a sua equipe, tá? Porque isso não vai trazer coisa boa para você. Por que que o conhecimento não basta, gente? Porque eu preciso executar. Eu preciso conhecer, é o que vocês estão fazendo hoje. A gente está conhecendo. A gente vai pegar esse método e vai aplicar. E aí é bom que eu esteja em um ambiente que me ajude a executar. Porque senão chega lá na oitava semana, ninguém mais lembra disso, né? Então, o conhecimento é a base, mas eu preciso do método e do ambiente para eu continuar animada para isso. Por que que eu tô sempre animada e sempre trazendo as coisas aqui para vocês? Porque eu tenho os alemães, que eles exigem de mim sempre a inovação, sempre o aprendizado, sempre, 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 sempre. Então, eu trago para vocês, eu vejo isso como um propósito de vida mesmo. Porque eu voltei para o Brasil e eu acho que, assim, tudo que eu passei lá, se eu não passar isso para frente, para as próximas gerações, se eu não sentir que eu estou contribuindo com o que eu aprendi, é como se tudo aquilo tivesse sido em vão, né? E foi bastante sofrimento também. Teve muita coisa boa, mas também teve muito perrengue, né? Então eu gosto de viver assim, dessa forma, porque é uma forma de eu dar sentido para a minha vida mesmo. E quando eu tive o burnout, eu percebi que a única forma da gente ser realmente feliz é a gente servindo o outro. Então, isso daqui me faz sentir que eu tô servindo, que eu tô.
entregando, sabe? O ouro que eu garimpei ao longo da minha vida. E isso me traz alegria, me traz satisfação. Porque eu só voltei do burnout porque eu fui ser voluntária na escola do Léo, né? Senão eu não teria voltado, estaria lá até hoje naquela situação. Então, eu preciso de um ambiente que favoreça a minha entrega. E eu tá entregando isso para vocês me faz querer melhorar cada vez mais. Eu já investi muito em mentoria aqui no Brasil também. Fiz do Marcos Paulo, fiz do Renner, que é, né, discípulo do Flávio Augusto. Então, eu tive acesso a esses 7 passos da venda. Investi muito dinheiro já, gente. Não é pouco, não. Para poder trazer para vocês sempre o melhor. Porque eu quero trazer. Só que o que eu cheguei à conclusão é que, assim, o que esses caras falam esses gurus aí falam, na verdade, eles tiram das práticas das grandes empresas. E essas práticas eu tenho acesso porque eu tô lá dentro. Entendeu? Então a gente acaba falando mais ou menos a mesma coisa porque a fonte é a mesma, né? Mas assim, essa troca me ajudou sempre muito. E trocar com vocês me ajuda muito e me faz querer crescer cada vez mais. E quando a gente faz compromisso público, a gente fica mais responsável ainda, com mais vontade de cumprir, né? Isso é um gatilho mental, inclusive. E as diferentes experiências, elas enriquecem as decisões. Então, quando eu converso com vocês, quando a gente fala, quando vocês me contam o que está acontecendo ou pedem a minha ajuda, as experiências de vocês também me fazem crescer. Então, é uma troca, sabe? É um dar e receber. É dos dois lados. E se vocês têm outras pessoas para vocês fazerem isso, vocês vão ficar cada vez mais fortes e crescer cada vez mais com um ritmo consistente. Tá? Então, o planejamento, ele precisa dessa sustentação. Então, se vocês têm outros líderes dentro da empresa de vocês, converse com eles sobre isso. Né? Às vezes é o marido e a mulher, ou às vezes são sócios, ou às vezes. Mas, assim, tire um tempo para falar sobre isso. Porque essa estratégia sem o ambiente, ela fica na teoria. A gente precisa do ambiente para trazer isso para a realidade. E o Greenleaf já falou, né? Tudo começa com um sonho, mas é preciso ser muito mais que sonhador para realizar, né? O Greenleaf é o pai da liderança servidora, né? De que o liderar é servir. Ele é o pai desse princípio e ele falou isso. A gente precisa sonhar, porque tudo começa com um sonho. Mas para a gente realizar, a gente precisa ser muito mais que sonhador. Então, aí a gente vai precisar dessas ferramentas aqui que eu estou apresentando para vocês e outras também.